Mas eu quero falar de 1 mais 1 igual a 2 numa estrutura mais normal, digamos assim, né? Geralmente, mamãe engravida e no forninho tem um ser humaninho só, né? Mas esse é o trivial, é o normal, é o mais comum. Mas às vezes eles acertam aí numa meia dúzia de ser humaninho. Mas vamos lá. O que eu quero explicar? Eu quero explicar o conceito que tem por trás da formação de um ser humaninho para você entender um pouco da sua vida e entender um pouco da vida do seu ser humaninho, de como você está projetando ele, tá? Isso é muito interessante, que você vai entender alguns bloqueios que tem na sua vida. Quem aqui tem bloqueio? Levanta a mão, o pé e as duas orelhas. O que é bloqueio? Gente, bloqueios são estruturas de crenças que te impedem de avançar, mesmo que você queira. Existem dois tipos de seres humanos. Os seres humanos que são bloqueados e aqueles que não sabem que são bloqueados. Ponto. Não existe um terceiro tipo. Não existe ser humano sem bloqueio. Se você não encontra nenhum tipo de bloqueio na sua vida, eu quero te falar que além de bloqueado, você é cego, está anestesiada. Você não consegue perceber o que está acontecendo com você. Isso é muito interessante. Por quê? Porque você só pode destravar uma porta quando você percebe que essa porta está travada. Então você pode avançar para um novo nível, tá? A gente fala de mudança de ambiente. É literalmente na sua casa. Quando você está na sala e entra no quarto, você muda de ambiente. Mas toda mudança de ambiente tem uma porta e você precisa ultrapassar esta porta. E essa porta ela é um bloqueio. Você fecha a porta quando você não quer que ninguém entre ou quando você não quer que ninguém saia. A porta é literalmente um bloqueio. E o bloqueio vem das suas crenças e ela vem da sua infância. Então, se você quer desenvolver, você precisa romper com esses bloqueios. Por isso que eu falei que tem dois tipos de ser humaninhos, tá? Ou de ser humanãos. Existem os que têm bloqueios emocionais e existem os que não sabem que têm bloqueios emocionais. Mas não existe nenhum que não tenha bloqueio, ok? E se você não consegue identificar os seus bloqueios, você pode ter problema de visão emocional ou pode estar anestesiado emocionalmente. Ou você se acomodou na situação que você está e não tenta fazer nada novo, não empreende a vida, não protagoniza, por isso você não enxerga os seus bloqueios. Quando você tentar mudar de ambiente, sei lá, se eu ganho 5 mil, eu quero ganhar 10. É só você tentar ganhar 10 mil que você vai descobrir os seus bloqueios de escassez, seus bloqueios financeiros. E o bloqueio não tem a ver com a cifra, tá? Tem a ver com a sua cabeça. Eu tentei emagrecer e não consegui. Por isso que você descobriu o bloqueio, porque você tentou. E muitas pessoas tentam e desistem de muitas coisas, tá? Elas não perseveram. E aí que eu vou falar agora um pouquinho disso, do porquê que 1 mais 1, 1 mais 1 é igual a 1. Eu quero que você entenda isso. Um dia, mamãe e papai fizeram um ser humaninho, né? Nasceu você, nasceu eu. Nós somos frutos de um homem com uma mulher, então nascemos. Mas dentro desse processo eu quero te contar algo que, se você entender, talvez vai desmistificar muita coisa na criação dos seus filhos e principalmente na locomoção da sua vida e no seu dia a dia. Gente, se você quer ter uma vida mais próspera em todos os aspectos, você nunca pode abrir mão do conhecimento. Se você abrir mão do conhecimento, você vai ser mais um no efeito manada. Sabe o que é o efeito manada? É quando a tua mãe era certa e você perdeu isso. Tua mãe já deve ter dito para você sim quando você era pequena. Você sabe que você não é todo mundo. Mas mãe, todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Mas mãe, todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. E hoje, quando a gente olha para as pessoas, elas literalmente se tornaram todo mundo. É o efeito manada. Elas se comportam como todas as outras, elas têm a vida igual a de todas as outras, têm as mesmas necessidades que todas as outras, e infelizmente elas olham aquelas que ascenderam em algum ponto, aquela pessoa que você olha assim, ai, como eu queria ter uma vida igual daquela pessoa, e infelizmente a grande maioria não tem. A grande maioria é trivial, é normal, é comum, não traz brilho nos seus olhos, né? Mas você não é todo mundo. Então você precisa descobrir o que fazer com a sua vida para você literalmente não ser todo mundo e o que fazer com a vida do seu ser humaninho para que ele não seja todo mundo. E eu vou te explicar duas coisas aqui. A primeira coisa, eu deixei escritinho aqui, escrevinhado aqui na minha anotação aqui do que eu quero falar para você. A primeira coisa é a nossa origem. Talvez seja um papo um pouco meio cabeça hoje, mas não vai ser bem simplesão para a gente entender. A primeira coisa é a nossa origem. Vou contar um segredo para você, mas você não nasceu na barriga da sua mãe. Não, Anderson? Não, você não nasceu na barriga da sua mãe. Eu vou contar uma coisa que talvez você não sabe, mas você nasceu no saco do seu pai.
Que legal, né? Eu sempre conto para as pessoas assim, tinha uma época da sua vida que você era literalmente igualzinho a todo mundo. Você vivia no mesmo lugar, do mesmo jeito, sem nenhuma perspectiva, sem nenhum tipo de mudança. Você vivia de um jeito que não havia nenhuma possibilidade de transformação. A sua vida era igual a de todos ao seu redor. Nessa época você era um espermatozoide. E nessa época que você era um espermatozoide, a tua vida, eu sei, ela era um saco. É isso aí, entendeu? Era uma vida chata. Era uma vida que era um saco viver daquele jeito. Você era um espermatozoide. Sacou? É ali que está a tua origem biológica. E aí eu quero compartilhar algo com você. Quando você tinha essa origem espermatozoídica, que você era um ser inanimado, sem muitas afeições, você não tinha cor de olhos ainda expressos, você não tinha, espero que ainda não tenha, porque a maioria do meu público é feminino, mas você ainda não tinha barba, né? Você era uma mulher miudinha, ainda de um jeitinho totalmente diferente. Algumas mulheres eu sei que tem bigode, né? Diz que mulher com bigode nem diabo pode, mas eu espero que você não seja, né, uma mulher barbuda, né? Daquelas que a gente vê no circo, a mulher barbada, né? Então tá. Então quando você era um ser inanimado, sem muitas afeições, você tinha algumas características muito claras. Você era um espermatozoide. E mais ou menos estima-se que dentro da fecundação da mamãe existiram 40 milhões de espermatozoides. E nesses 40 milhões de espermatozoides, você era que tinha mais garra, você era que tinha mais perseverança, você era que tinha mais audácia, você era que tinha mais velocidade, você era que tinha mais força e você era que tinha mais coragem. E entre 40 milhões de outros concorrentes, seus irmãos, você triunfou. Nesse processo, quando você ainda é um espermatozoide, você já carrega características intrínsecas em você. Essas características não têm a ver com a sua mãe. Ela tem a ver exclusivamente com o seu pai. Porque você era um espermatozoide, você tinha só o seu pai como origem. Você ainda não tinha mamãe, ok? E tudo que você carregava era muito violento. Então eu quero que você saiba. As características que você trouxe do seu pai são características de violência, de força, de garra. Quando eu digo violência, eu não estou falando de agressão física, ok? Eu estou falando de força, de intrepidez, de garra, de audácia, de ir para cima e vencer. Essas foram as características que você, como espermatozoide, já tinha vindo do seu pai, ok? Você sabe disso? Que entre 40 milhões de pessoas você foi o mais rápido? Ou a mais rápida? Você foi a mulher com mais garra? Você foi a mulher mais audaciosa? Você foi a mulher com mais coragem? Você foi a mulher com mais perseverança? Entre 40 milhões de espermatozoides, você era essa mulher que tinha todas essas características no seu DNA. Características de violência, ou seja, perder não é uma opção. Você venceu. E entre 40 milhões você foi a mais rápida. E você fecundou o óvulo da sua mãe. E aí dentro desse ambiente você foi transmutada. Você foi transportada de um ambiente para o outro. Você vivia numa vida que literalmente era um saco. E foi para um outro ambiente. Nesse outro ambiente chamado útero, você começou uma nova vida. Uma vida intrauterina, né? Neste novo ambiente você começou a receber coisas que você não recebia no ambiente anterior. Vou recapitular. No ambiente anterior você tinha garra, perseverança, velocidade, audácia. Você era super faca na caveira. Você era uma super mãe. Você era uma mãe ninja. Você era a mãe maravilha, ok? Você tinha essas características. Você recebeu esses estímulos do seu pai, ok? Quando você fecundou a mamãe, você como espermatozoide, uma minhoquinha, faz ginastiquinha, duas minhoquinhas. Quando você fecundou o óvulo da sua mãe, você foi parar dentro de um ambiente que a gente chama de útero. E lá dentro desse ambiente, o cenário mudou. E você começou a receber coisas que você até então nunca tinha recebido. Dentro desse ambiente, você foi encapsulada. Você entrou dentro de uma cápsula protetiva, aonde a primeira coisa que você recebeu foi estímulos que você nunca tinha presenciado, que você nunca tinha sequer experimentado. Foram estímulos. Esses estímulos são afeto, o aconchego, o acolhimento, a nutrição e a percepção do mundo. Se a mãe se assusta, o feto fica também assustado. Você transmutou para uma nova realidade. Então você era uma com o seu pai e depois você recebeu uma nova realidade com a sua mãe.
E quando você nasceu, você juntou essas duas coisas e veio à Terra. Aí quando você era pequenininho, você nasceu, era a coisa mais fofinha quando você chorava. Aquele chorinho gostoso, bonitinho, baixinho. Ainda era baixinho. Hoje você berra. Fulano, desce daí! Eu já mandei! Se eu for aí, tu vai apanhar! Hoje é assim, né? Então tá. Quando você nasceu, você era a coisa mais incrível, mais lindinha, maravilhosa. Só que dentro desse ambiente intrauterino, você recebeu estímulos. E esses estímulos são percepções. E essas percepções ou potencializaram o que você recebeu do seu pai, ou mataram o que você recebeu do seu pai. E hoje, quando você olha para a sua vida, você vai ver o que você ainda carrega de útil, de bom, o que você potencializou e o que você matou. É assim que acontece. Então, olha só. Hoje você tem uma nova realidade de vida, que é fora da mamãe, certo? Você não está mais no útero da sua mãe, mas você deveria carregar toda a capacidade que você recebeu do seu pai e toda a afetividade que você recebeu da sua mãe. E hoje, quando você vai conversar com alguém que tem lá no seu banheiro e você não está ficando louco, Anderson, com quem que eu vou conversar no meu banheiro, Anderson? Em cima da sua pia tem uma pessoa. Geralmente em cima da pia tem um espelho, né? Então você vai no espelho e você se vê. Quando você conversa com essa pessoa, o que você encontra? Você encontra a perseverança, a garra, a audácia, a coragem, a velocidade, a perspicácia, a intrepidez. Você encontra o afeto, o aconchego, o acolhimento, a nutrição, a percepção. O que você encontra? E essa é a somatória de 1 mais 1 é igual a 1. Você é essas duas somatórias que dá 1. Ou que deveria dar 1. Só que hoje a nossa realidade é que 1 mais 1 dá 0,5, dá 0,75, dá 0,33. Nunca dá 1. Sempre está faltando alguma coisa. E essa outra pessoa está produzindo o próximo ser humaninho, que somos nós agora. Então, quando você se olha e você se avalia, o que você tem para oferecer? Aquela garra que você tinha quando você ainda era um espermatozoide existe? A perseverança que você tinha quando era um espermatozoide ainda existe? A percepção aguçada do que a mãe sentia, você não via e não ouvia, mas a mãe sentia e você, quando você estava no útero, você percebia, você ainda tem? O aconchego que você sentia no útero da mãe, sem ela usar as mãos para te aconchegar, para te abraçar, você ainda sente? Ai, o meu marido não me dá nem um elogio. Você ainda sente esse aconchego, esse afeto, esse acolhimento? O que você ainda carrega desses dois momentos? O que você ainda tem disponível desses dois momentos? E hoje você é mãe. Hoje você tem um ser humaninho para cuidar. Então, desses dois momentos, o que você ainda tem disponível? O que você está propagando para frente? Eu queria que você refletisse. Essa semana eu estou meio reflexivo. Acho que a primeira live que eu fiz foi para a gente refletir sobre a forma que nós estamos criando os nossos filhos, qual é a realidade que nós estamos criando eles, se estamos criando para a nossa realidade ou para a realidade deles. Acho que foi isso que nós comentamos. E hoje eu queria falar sobre esses dois momentos da sua vida. O momento onde você era tudo 100% do seu pai, e depois o momento onde você foi introduzido e encapsulado numa nova realidade que se chama útero, mãe. E de hoje você é a somatória das duas coisas. Quando eu olho para você, o que eu vejo? Ou melhor, quando você se olha, o que você vê? Você consegue se ver plena, nutrida das duas formas, ou tem coisas que estão faltando? Isso eu até começo, mas eu desisto sempre no meio do caminho. Cadê a perseverança que veio do seu pai? Que está no seu DNA. Você era um espermatozoide, você nem pensava. E aí, esse é o problema. Quando você nasceu, te ensinaram a pensar, só que pensar é errado. E aí a perseverança acabou. Aí você confunde perseverança com teimosia. Cadê o aconchego que você sentia no útero da mãe? Hoje você se sente deslocada. Ninguém me liga, ninguém me dá atenção, ninguém me dá bola, ninguém conversa comigo, ninguém me dá um presente, ninguém se importa. Cadê aquele ambiente aconchegante que você vivenciava e experimentava? Por que você perdeu?
Porque um dia te ensinaram a pensar que aconchego era X, Y e Z. E hoje você olha e não enxerga X, Y e Z. Então você se sente desprotegida. E é nesse lugar que você está criando seus filhos. É nesse lugar que você está ensinando para eles sobre o que é dinheiro, sobre o que é finanças, sobre o que é relacionamento. É nesse ambiente que os teus seres humaninhos estão crescendo. Não é para a gente refletir? Parar e pensar? Até quando você vai dar murro em ponta de faca? Lutar com uma coisa que não deveria estar lutando, mas deveria estar usando a seu favor. Os benefícios que já estão dentro de você. Por que você não percebe? Por que você não olha para os seus filhos de uma outra perspectiva? A geração de hoje é a geração mimimi. É o gato gago. Mi. Refém das circunstâncias. Incapaz de prosperar no meio da adversidade. Assustado com a própria sombra. Esse é o mundo que você está criando seus filhos. Projetando neles o pavor que você tem das realidades. Aonde você quer levar? Para que universo você quer levar os seus filhos? Para que realidade você quer levar o seu ser humaninho? Quando ele olha para você, o que ele vê? Alguém frustrado? Ou alguém, uau, alguém incrível? E aí é muito interessante que não tem ninguém frustrado e não tem ninguém incrível. E na verdade tem as duas pessoas que estão dentro de você. Mas quem é que vem para fora na tua realidade diária? O frustrado ou o incrível? A pessoa fracassada ou a de sucesso? As duas estão dentro de você. Não tem a ver com... Anderson, eu não sou podre de rica, não tenho uma casa de 3 andares, não, não tenho casa na praia, não sei o quê. Eu não sou uma pessoa de sucesso. Não é externo, é interno. O sucesso e o fracasso estão dentro de você. Quem é que você põe para fora diariamente? De quem é que seus filhos se alimentam? De que perspectiva? De alguém que empurra as coisas com a barriga ou de alguém que faz as coisas acontecer? De alguém que está sempre reclamando ou de alguém que está sempre solucionando? Quem é que está movimentando aí o seu ambiente? E tudo isso estava dentro de você. Quando você ainda era um neném recém-nascido. Aí a pergunta é, o que aconteceu comigo? Em que momento? E esse momento chama-se infância. Foi quando você perdeu a maioria destas coisas. Assim como eu perdi, assim como todos nós perdemos. E assim como a maioria dos nossos filhos já perderam. Porque não tem pais e mães que saibam projetar algo incrível dentro deles. Então você para analisar. E aí? Que estilo de vida os seus filhos vão viver? É fácil da gente saber. Os seus filhos vão projetar a vida deles a partir da sua. O mundo deles a partir do seu. A realidade deles a partir da sua. Aí você tem que pensar, que tipo de vida eu quero que os meus filhos vivam? Que tipo de cápsula eu sou? Porque nós somos uma cápsula do tempo, onde os nossos filhos estão inseridos, em determinado momento eles vão sair. E o que eles vão encontrar? Sabe, é uma coisa mais cabeça, mais... Por isso que você fica tudo quietinho, não tem coraçãozinho, não tem ninguém fazendo pergunta. É só botar as pessoas para pensar. Sabia que a gente tem preguiça de pensar? A gente procura alguém que pense pela gente. Vou dar um exemplo, você quer fazer alguma coisa, você vai no Google para descobrir como é que faz. Você não quer pensar como é que faz. Eu procuro alguém que pense por mim. Eu só quero que alguém me diga o que eu tenho que fazer. É só alguém me dizer o que eu tenho que fazer que pronto. Eu não quero pensar. Aí quando você não pensa, você se torna refém de quem tem a informação. Você precisa que alguém pense por você. É tudo que os ricos querem. Eu não sou contra a riqueza, ok? Mas é assim que a máquina funciona. É assim que a máquina funciona. Alguém pensando por você, não ter que pensar. Ela só diz que botão você tem que apertar. E aí você entra num ciclo vicioso de dependência total. Não me sinto frustrada, que bom, muito pelo contrário, mas o estresse está tomando conta ultimamente. Eu não quero isso para minha família, estou perdendo o bom humor, o riso facial. O que te estressa? Se não é a frustração, o que mais pode ser? Você tem que avaliar. O que te estressa?
Estresse é pressão onde eu não tenho capacidade de solução. Isso é estresse. Estresse é uma panela de pressão. Ela pressiona e o vapor não tem para onde sair. Então ele explode. Estresse é ser submetido a uma circunstância que eu não tenho as ferramentas para solucionar. Aí você se estressa. O estresse tira o brilho, tira o riso do rosto. Então você tem que pensar, o que me estressa? Quais são? Aí a gente quer evitar o estresse. Você não tem que evitar o estresse. Você tem que ir atrás das ferramentas para solucionar o que te estressa. Porque você nunca vai mudar o ambiente externo. O que me estressa é morar nessa casa aqui, Anderson. Eu moro no centro de São Paulo. É um barulho o dia inteiro, um barulho. Você nunca vai ter controle sobre o barulho. Mas você pode ter o controle sobre onde você mora. Então você vai atrás de ter a ferramenta para resolver você e não tentar mudar o ambiente externo. Por isso que muitas pessoas são estressadas. Nós temos um nível de estresse hoje, é assustador. 9 em cada 10 profissionais vivem estressados. Imagina, como é que estão as empresas? Só tem gente estressada. Você diz bom dia só se for para você, mano. A gente diz, uau, calma aí. Que bom dia o caramba, você tá louco. O cara já chega estressado no serviço. Então eu tenho que olhar da forma certa. Eu não vou evitar o estresse. Eu procuro nunca evitar o estresse. Eu não fujo de um confronto, não fujo de um debate, não saio pela tangente quando as coisas estão fazendo mal. Para mim o estresse é contagioso, a tristeza do meu marido está me atingindo. O estresse não é contagioso e a tristeza não é... O estresse é contagioso e a tristeza é contagiosa, assim como o sucesso é contagioso e a alegria é contagiosa. Mas em uma única perspectiva. Que perspectiva? Na que eu me deixo influenciar. Um dia o cara mais incrível do mundo pisou na terra, chamado Jesus Cristo. Ele era um cara muito pacífico e tranquilo. Mas nem por isso Pedro se tornou o cara que não carregava a espada. Ele era um cara muito justo e honesto, mas nem por isso Judas deixou de roubar e de traí-lo. Não é o quanto as pessoas me influenciam, é o quanto eu deixo ser influenciado. Eu posso conviver com um rico e nunca ficar rico. Eu posso conviver com uma pessoa miserável e nunca ficar miserável. Ou eu posso conviver com o rico e aprender a ficar rico. E eu posso conviver com o miserável e aprender a ficar miserável. Depende de como eu sou influenciado. E quanto que eu sou influenciado? Eu sou influenciado o quanto as minhas bases não são sólidas. Tudo aquilo que é sólido, você não consegue moldar. Isso aqui está nesse formato, é uma base sólida, não tem como eu mudar. Só se eu quebrar para isso daqui ficar dobrado. Agora, quando a base não é sólida, ela é fina, eu consigo moldar ela. Por isso que eu digo para as pessoas que quando eu faço mentorias com ela, eu ensino uma coisa. Eu vou te explicar a frase aqui, mas eu ensino uma coisa muito profunda. Me diga com quem tu andas e eu te direi até onde tu vais. Dependendo das tuas bases, você vai andar com pessoas. E existe um dado estatístico feito pesquisa durante 25 anos. Durante 25 anos pesquisaram uma cidade inteira e eles chegaram à conclusão de que você é a média das 5 pessoas que você convive. E só tem um jeito de você não ser essa média, é você não sendo influenciável. Mas todos nós somos influenciável em algum nível. E o nosso maior nível de influência sempre começa pelas pessoas mais ligadas afetivamente. Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos cônjuges, namorados, as pessoas mais íntimas emocionais são as pessoas que têm mais nível de influência. Por quê? Porque são as pessoas que eu estou mais exposto emocionalmente a elas, tá? O nível de intimidade que temos determina até onde as pessoas conseguem nos influenciar. E aí nós somos influenciados muito proporcionalmente às nossas bases e aos nossos objetivos. Ok? Por isso que você vai ver, são coisas que me chamam a atenção, assim, que eu fico assim, ó. Quando eu estudei a biografia de Nelson Mandela, esse cara ficou mais de 25 anos preso. Imagina você falar assim pra mim, eu vou chegar pra você e tudo isso tá dentro dessas duas coisas, do mais um é um, entendeu? De coisa que recebeu do pai, de coisa que recebeu da mãe, isso é muito louco. Imagina você falar assim pra mim, Anderson, eu vou pegar um ônibus. Eu digo, é.
Você diz pra mim, Anderson, eu vou pegar um ônibus. Eu digo, não pode pegar ônibus. Se você pegar ônibus, você vai ser preso. No nosso país, andar de ônibus é proibido. E aí, mano, você pega o ônibus e você é preso. Tá? Você foi pra cadeia. Você não ficou lá 30 dias. Você ficou lá 20 anos. Mais de 20 anos. E eu vou lá te visitar depois de 20 anos. Eu digo, cara, que horror. Mamãe, que triste. Você ficou mais de 20 anos presa, mãe. Mas que bom que você vai sair, você vai poder viver um pouco, sei lá, mudar a sua vida. Aí eu te pergunto, mãe, o que você vai fazer quando você sair daqui? Aí você olha e diz assim pra mim, eu vou pegar um ônibus. Eu digo, não, você pirou. Você passou mais de 20 anos presa porque você queria pegar um ônibus e você vai sair da cadeia e vai fazer de novo isso? Esse cara era Nelson Mandela. Ele tinha um objetivo e por causa do objetivo dele ele foi pra cadeia. E ele ficou mais de 20 anos preso. E quando ele saiu, tu acha que ele mudou o objetivo dele? Nem a cadeia entortou aquele cara. Ele era assim, ó. Ninguém moldava ele. Ele não era assim. Ai, tô tentando, mas não tá dando certo. Ai, quer saber? Vou mudar. Então, quando você tem um propósito claro, definido, identidade, propósito e legado, que eu não vou abrir aqui, porque são 3 coisas bem complexas e leva bastante tempo, mas se você tem identidade, propósito e legado, ninguém te influencia para outro lado. Ninguém te faz mais feliz, ninguém te faz menos feliz. Ninguém te faz mais triste, ninguém te faz menos triste. É você que governa você mesmo. Mas precisa de identidade, propósito e legado. É as 3 coisas que Deus veio ensinar na terra. E até hoje as pessoas não entenderam. Tu és o meu filho amado. Uau! Identidade. Em quem eu tenho prazer. Uau! Sério? E o que você vai fazer? Eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Propósito. E assim como o pai me enviou, eu vos envio. Legado. Ninguém é muita gente, mas a maioria das pessoas nunca entendeu isso. E por isso que a vida delas é igual isso daqui. É um dia pra cima, um dia pra baixo, um dia pra baixo, um dia pra cima, um dia pra um lado, um dia pra outro, um dia quando vê, blá, blá, assim, ó, aí acontece isso. Deu nó. Ela não chega em lugar nenhum. E essa capacidade de ter identidade, propósito e legado vem do ambiente paterno e materno. E é infelizmente o grande déficit, aonde falha as pessoas em cuidar dos filhos.